Ok. Pronto. Bom, gente, boa noite. Me chamo Giovana Guerreiro, tá certo? Para quem não me conhece. Atualmente eu sou a presidente da Liga de Infectologia da Unicristos e eu vou falar um pouquinho do nosso projeto de Liga. Para quem sabe, a Liga de Infectologia da Unicristos, ela já existia antes dos projetos de extensão, antes de ter a modificação do projeto de extensão, tá certo? A Liga antes era ministrada por outra pessoa, pela doutora Melissa, pela doutora Olga, e a gente fez algumas modificações esse ano, né, porque passou de Liga para projeto de extensão. A extensão, o que é que virou a extensão? É basicamente a gente conectar a faculdade com outros espaços, com postos, com hospitais e fazer um projeto bem legal. Daí, quando a gente começou a criar esse projeto, eu convidei o professor Guilherme Reim, que hoje é o coordenador da nossa liga. O professor Guilherme Reim é também presidente da Associação Cearense de Infectologia, professor da Unicristos, e, enfim, agora o Alberto vai falar um pouquinho sobre o nosso patrocínio e como vai correr nossa aula, tá bom? Boa noite, gente. Meu nome é Alberto, eu sou vice-presidente da Liga com a Giovana, né? E espero que vocês aproveitem a nossa live, né? E eu vou começar falando um pouquinho para vocês como é que vai funcionar o nosso quiz, né? Primeiramente, assistam a aula do professor Guilherme, né? Que ele preparou pra gente, que vai ser uma aula maravilhosa. E vou adiantando logo que quem assistir a aula vai ter mais chance no nosso quiz para ganhar os prêmios, né? Porque as perguntas do quiz o professor vai dar na aula, né? As respostas. Então fiquem ligados na aula. Ao final, o quiz vai ser numa plataforma chamada Kahoot, que eu vou explicar um pouquinho mais no final da aula. E o primeiro colocado vai ganhar um pijama da Macaro Pijamas. E o segundo e o terceiro vão ganhar mimosinhos que a gente vai mandar para casa de cada um. A gente vai explicar mais ou menos como vai funcionar no final, tá certo? Então, no mais, sigam a Macaro Pijamas, sigam o nosso Instagram, né? É @MacaroPijamas, @LifeUnicristos. Se inscrevam no nosso canal e a gente vai estar tentando sempre fazer essas lives, tentando arranjar meios de interagir com vocês. O bom dessa modalidade virtual é que a gente pode chamar gente de outras universidades, pode chamar gente de outros cursos. Então, teve muita gente de outros cursos que demonstrou interesse em participar da nossa live. Então, gostem, tá certo? Agora a Giovana pode introduzir o professor pra gente começar. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco melhor para vocês. O tema vai ser sífilis, o manejo clínico da sífilis. E é basicamente isso, curtam bastante nossa aula. E o professor vai dar as instruções de como ele prefere as dúvidas, tá ok? E é isso, galerinha, curtam bastante nossa aula. Muito obrigado, Giovana, obrigado, Alberto. É um prazer estar com vocês. Queria agradecer, na verdade, a oportunidade, né, de falar de sífilis. Vocês devem saber que amanhã é o Dia Mundial de Combate à Sífilis Congênita, que é um problema grave de saúde pública que vários países do mundo têm enfrentado, inclusive o Brasil. Nós continuamos a ter alta dos casos de sífilis congênita no mundo e a nossa apresentação tem um pouco a ver com isso. Vocês vão ver, pessoal, que a apresentação que eu fiz ela é muito mais voltada para o profissional de saúde que trabalha na ponta, né? O médico generalista, o médico de família, o estudante de medicina, o estudante de enfermagem, o enfermeiro que trabalha na unidade básica de saúde, no serviço de pronto atendimento. Isso não é uma aula de sífilis para especialista, tá? Porque o objetivo é democratizar o conhecimento sobre a doença com o objetivo da gente interromper a cadeia de transmissão dessa doença que é conhecida há milênios, mas continua a crescer, mesmo a gente sabendo já há muito tempo como diagnostica, como trata, ela continua a crescer no nosso meio. Enquanto eu projeto aqui a minha tela, quem tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade para escrever aí no chat, né, como os meninos colocaram, e ao final a gente vai abrir a oportunidade para tirar dúvidas, né? A gente vai ter eu vou discutir alguns casos clínicos ao final da aula, que eu mesmo preparei, para ilustrar algumas coisas que a gente vai falar, e antes de começar os casos a gente pode abrir para algumas perguntas já, bom? Como a Giovana falou, eu sou infectologista, né? Eu sou atual presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, que é a federada local da Sociedade Brasileira de Infectologia.
e eu sou professor das faculdades de medicina da Unicristos e da Universidade Federal do Ceará, e trabalho no Hospital São José, no Hospital Universitário Walter Cantídio, e claro, vejo pacientes nos diversos cenários de atenção. Bom, pessoal, eu queria começar só mostrando esse slide, que são os meus conflitos de interesse. Segundo a Anvisa, a gente deve sempre mostrar os conflitos de interesse que a gente tem, tá? Essa apresentação não tem nenhum apoio financeiro, estou ganhando nada para falar isso. Agora eu espero participar, Alberto, do sorteio do pijama. Eu espero acertar as perguntas para tentar ganhar também, viu? Esse é o meu único conflito de interesse. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir alguns aspectos da doença, da sífilis, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre etiopatogenia. É importante entender a etiopatogenia, facilita muito a compreensão que a gente vai ter sobre diversos aspectos práticos da doença. Vamos entender as fases clínicas, que é provavelmente o maior motivo de confusão entre os médicos e enfermeiros na hora de tratar a sífilis, as pessoas se embananarem com as fases clínicas da doença. Depois a gente vai comentar um pouco das formas que a gente tem para diagnosticar, e aí a gente dá uma pausinha, discute algumas dúvidas e depois parte para alguns casos clínicos para ilustrar o que a gente falou. Bom, começando aqui pela etiopatogenia, bom, sempre que eu vou falar de doença infecciosa, que eu vou falar alguma coisa de antibioterapia, pessoal, eu coloco essa frase desse rapaz aqui, o Sun Tzu, vocês devem saber quem ele é, foi comandante chinês, que viveu alguns séculos, que foi conhecido por nunca ter perdido uma guerra. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você vai vencer todas as batalhas que você levar, para as quais você levar o seu exército. Se você se conhece, mas não sabe nada sobre o seu inimigo, você vai ganhar metade e vai perder metade. Mas se você não conhece nada, nem do inimigo, nem de você mesmo, você vai perder sempre, né? Se a gente transporta esse conhecimento, esse conceito, para doenças infecciosas, fica claro que quanto melhor a gente conhecer o patógeno, mais eficazmente a gente vai conseguir conduzir o tratar a doença dos nossos pacientes. Tá? Então é importantíssimo a gente conhecer o patógeno, que no caso da sífilis é esse rapaz aí, é o Treponema pallidum. Treponema pallidum é uma espiroqueta, uma bactéria espiralada, né, como vocês podem ver aí nessa micrografia eletrônica. Né. Ela não se cora pelo GRAM, né, o GRAM é aquela coloração que é usada para se classificar as bactérias, né, em GRAM positivas, GRAM negativas. Essa diferença de coloração, quem cora de azul é GRAM positivo, quem cora de vermelho é GRAM negativo, ela se dá por diferença de parede celular das bactérias, mas como as espiroquitas têm uma parede celular estruturalmente diferente, ela não absorve os corantes do GRAM, tá? Então a gente não faz nenhum sentido você ficar dizendo que o Treponema pallidum é uma bactéria GRAM positiva, uma bactéria GRAM negativa. Não, a gente não fala isso do Treponema porque ele não se cora pelo GRAM. Tá? Existem outras colorações que podem ser feitas para se visualizar o Treponema. É uma bactéria que tem uma capacidade muito elevada de evasão do sistema imune. Esse é o motivo pelo qual o Treponema pallidum pode permanecer viável no organismo durante muitos anos. Né? É uma droga que é uniformemente... Professor! Oi? Desculpa interromper, é porque o slide do senhor não está passando. Eu acho que não está passando? Passar, né? Qualquer coisa, se eu desapresento e apresenta de novo para ver se funciona. Pronto, tá. Agora passou. Você está vendo, Alberto? Estou vendo o Treponema pallidum. Passou? Sim, tá nele. Ainda está no Treponema? Tá. Tá, então peraí. Espera aí só um instantinho. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Só um instante. Vocês estão vendo o Treponema? Sim. Estão vendo a etiopatogenia agora? Sim, também. Perfeito. Então, se parar de transmitir, vocês me falam de novo. Tá? Então, como a gente estava falando, a bactéria tem uma capacidade muito elevada de evasão do sistema imune e ela é uniformemente sensível à penicilina, né, que é o primeiro antibiótico descoberto pelo Alexander Fleming lá em 1929. Até hoje, a gente não tem Treponema pallidum. Né? E é uma bactéria também de elevada transmissibilidade
especialmente por via sexual, é a principal forma de transmissão, ela é uma infecção sexualmente transmissível, e pela via vertical. Via vertical é quando a mãe gestante transmite a doença para o feto. E essa imagem, pessoal, vai ser passada várias vezes durante essa apresentação para vocês se lembrarem. A gente vai falar de sífilis e motivos principais da gente tratar e conduzir bem o indivíduo infectado é que a gente nunca pode esquecer de tratar, convocar e tratar os parceiros, especialmente as mulheres que em idade fértil que podem transmitir o seu treponema para as crianças, e por isso a gente tem o problema da sífilis congênita. De nada adianta saber tratar sífilis se eu não me lembrar de convocar e tratar, testar e tratar o parceiro do sujeito que está infectado. Tá? Eu vou lembrar isso várias vezes, e por isso a gente tem o problema da sífilis congênita. De nada adianta saber tratar sífilis se eu não me lembrar de convocar e tratar, testar e tratar o parceiro do sujeito que está infectado. Tá? Eu vou lembrar isso várias vezes, vou bater na cabeça de vocês várias vezes para vocês se lembrarem disso. Bom, depois que o treponema é transmitido de uma pessoa para outra, geralmente por via sexual, ele passa por um período de incubação que varia de 3 dias a 3 meses e que em média é de 3 semanas. Então é super fácil de decorar. 3 dias a 3 meses, em média 3 semanas. Então, em média, 3 semanas depois que houve aquela relação sexual desprotegida, pode surgir uma lesão que a gente já vai ver qual que é, que representa a forma primária da sífilis. Os treponemas, pessoal, nessa fase primária e na fase secundária, né, são as fases iniciais da doença, eles são muito abundantes na derme. Isso faz com que o treponema tenha uma transmissibilidade muito elevada nas suas formas mais precoces. Né? Então, o que a gente chama de formas mais precoces? Até 2 anos depois da infecção inicial, esse paciente ainda está cheio de treponema na derme, especialmente na derme da região genital, o que faz com que ele seja um excelente potencial transmissor. Né? Depois de 2 anos, a densidade de treponemas vai reduzindo bastante e o paciente passa a não transmitir de maneira mais tão eficaz. Né? Uma coisa que pouca gente sabe, na verdade pouca gente se lembra, é que a maioria dos pacientes que desenvolvem infecção pelo treponema pálido tem a disseminação sistêmica rápida do treponema, porque o treponema cai na circulação, se dissemina pelo corpo e invade, inclusive, o sistema nervoso central, na maioria das vezes de maneira completamente assintomática. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. E uma das coisas principais da etiopatogenia do treponema pálido é lembrar que ele infecta células endoteliais, ou seja, ele parasita vasos sanguíneos, né? Então, se ele infecta a célula endotelial, ele faz lesão vascular, e isso é importante para a gente lembrar de por que a lesão primária da sífilis é chamada de cancro duro, que aquela úlcera, ela aparece, a úlcera, que eu vou já mostrar para vocês, ela aparece porque se forma uma isquemia naquela área que está densamente infectada por treponema. Os vasos são ocluídos, isquemia aquela área e faz uma úlcera. Né? E na sífilis terciária, que é uma forma bem tardia de sífilis, quando o paciente tem lesão, por exemplo, do sistema nervoso central, é muito comum que esse paciente sofra um AVC hemorrágico ou vasculite do sistema nervoso central. Alguns pacientes fazem lesão, aneurisma de aorta ou lesão da válvula aórtica por deposição de treponema no endotélio vascular desses locais. Né? E lembrar também que a placenta é um órgão tremendamente vascularizado e é densamente infectável pela sífilis, né, pelo treponema pálido, e isso justifica por que uma mãe com sífilis, né, causa tanto estresse na gente. A gente tem que correr para identificar e tratar essa sífilis, porque rapidamente o treponema pode, ao cabo de poucas semanas, ele pode infectar a placenta e, portanto, o feto, e as consequências para o feto são gravíssimas. Bom, em adultos, pessoal, essas aqui são as fases da doença que a gente precisa conhecer. Tá? Eu vou me detalhar um pouco em cada uma delas.
mas de forma geral, depois de uma infecção, a gente tem uma forma primária, depois a gente tem uma forma secundária, depois o paciente entra num período de latência, uma latência clínica, em que o paciente está infectado, mas ele não tem sintoma nenhum, e lá na frente, percebam que o quadradinho da sífilis terciária está bem distante dos demais, porque geralmente a sífilis terciária ocorre muitas décadas depois que as outras fases aconteceram. E a neurosífilis, ela é uma entidade à parte, que a gente vai comentar também à parte. Então vamos lá, vocês já aprenderam que 3 semanas em média depois da infecção, aparecem os primeiros sintomas da sífilis primária. O que caracteriza a sífilis primária? É o que a gente chama de cancro duro. Cancro duro é uma úlcera de bordos elevados, endurecidos, e que geralmente não é dolorosa, e ela aparece no local em que a bactéria foi inoculada, geralmente no pênis, na vagina ou no ânus. É muito comum que esse paciente, além do surgimento da úlcera, ele tenha um linfonodozinho aumentado na região inguinal. E esse linfonodo, ele não costuma ser muito doloroso, não. Da mesma maneira que a úlcera. Então, por exemplo, aqui 2 exemplos de cancros duros em homens. Vocês podem ver na foto da esquerda uma lesão que tem o bordo elevado, infiltrado, o fundo da lesão é limpo. O que significa limpo? É um fundo que não tem secreção purulenta. Na outra foto, do lado direito, a gente vê algo semelhante, um bordo bem desenhado, elevado e com fundo limpo. Essas características definem o cancro duro. Geralmente é uma lesão única e, curiosamente, por mais que a gente olhe e a gente diga, isso deve doer pra caramba, ela é geralmente indolor, porque da mesma maneira que isquemia o vaso, isquemia o nervinho sensitivo dessa região, e o paciente não sente absolutamente nada na úlcera. Então ela é indolor ou muito pouco dolorosa. E aí, o que acontece com essa úlcera? Mesmo que ela não seja tratada, vocês vão ver daqui a pouco que ela vai regredir espontaneamente. A forma primária da sífilis, ela é autolimitada. Então essa úlcera, ela vai desaparecer espontaneamente. Isso aí, e o fato da úlcera ser indolor e não incomodar tanto o paciente, fazem com que os pacientes raramente procurem atendimento médico quando surge o cancro duro. Então acaba que o paciente percebe que tem uma úlcera, mas aquilo não incomoda, e ele vai vendo que à medida que os dias vão passando, a lesão vai reduzindo até desaparecer, e aí o sujeito acha que ficou curado, foi um trauma, um coceiro, um bicho que andou aqui, alguma coisa assim, e o cara esquece, No caso de mulheres ou de pessoas que tiveram relação anal receptiva, que portanto vão ter lesões, por exemplo, no caso da região genital feminina, no introito vaginal, frequentemente as lesões sequer são percebidas. Não dói mesmo, então a pessoa nem percebe que teve a lesão. Bom, aqui um exemplo de um cancro duro numa mulher, bordo bem definido, a lesão com fundo limpo também, não tem secreção purulenta. Isso aqui no fundo da lesão é fibrina, tá certo? E é uma lesão indolor, ela só é vista na hora que você vai fazer o exame vaginal, o exame físico vaginal. Então, essa lesão ela vai cicatrizar espontaneamente ao cabo de 3 a 6 semanas. E aí os pacientes, às vezes, quando percebem, eles usam pomada de corticoide, pomada com antibiótico, pomada com antifúngico, aroeira, um bocado de coisa em cima da lesão, e acha que ficou bom porque ele passou a pomada, mas na verdade a lesão ficaria boa de qualquer maneira. Bom, a lesão vai ficar boa de qualquer maneira, e se o paciente não tiver sido diagnosticado, não tiver sido tratado, entre 2 e 8 semanas depois, ele vai entrar numa fase que a gente chama de sífilis secundária. Essa fase de sífilis secundária, ela representa a disseminação hematogênica do treponema. Então o treponema aqui vai para outros órgãos, vai para o resto da pele do paciente, e aqui o treponema se dissemina pelo corpo todo. A sífilis secundária, portanto, ela é caracterizada por um exantema maculopapular. O que significa isso? O paciente fica cheio de manchinha vermelha
Na maioria das vezes, essas manchinhas não têm relevo, mas elas podem ter relevo, elas podem ser bolinhas, quer dizer, pápulas, tá? Geralmente avermelhadas, e na maioria das vezes elas não coçam. Isso ajuda a gente a diferenciar esse exantema, esse rash, de um exantema, por exemplo, uma reação alérgica, né, de hipersensibilidade a um remédio que o paciente tomou. Tá? É muito comum também, pessoal, que a sífilis secundária, ela apresente surgimento de lesões nas regiões palmar e plantar, palmas das mãos, plantas dos pés. Mas é importante a gente perceber que nem toda sífilis secundária vai ter lesão em palma e planta, e existem, claro, menos comumente, mas existem outras doenças que podem dar exantema, incluindo lesão em palma e planta de pé, que não são sífilis, tá? O recado aqui é o seguinte: quando você vê um paciente com exantema, especialmente quando ele não for pruriginoso, e quando ele tiver lesão na região palmo-plantar, não pode esquecer de testar esse paciente para sífilis. É obrigação nossa, enquanto profissional de saúde, testar esse sujeito para sífilis, porque existe uma boa chance de aquilo ser uma sífilis secundária. Aqui alguns exemplos, né? Vocês veem, por exemplo, nessa foto maior, um dorso de um paciente com lesões papulares, aqui claramente tem relevo, né? Vermelhinhas. Aqui a gente vê lesões embaixo, né? Nas palmas das mãos, ali na região plantar. Então, sempre examinar palmas e plantas dos pés, porque isso pode te dar uma dica de que existe uma boa possibilidade de aquilo se tratar de sífilis. Legal. Ocasionalmente, alguns pacientes, você pode ir examinando esse paciente, você pode perceber aumento de linfonodos, região cervical, axilar, inguinal. Não são todos os pacientes que vão ter, mas quando o paciente tem, são linfonodozinhos pequenos, indolores, fibroelásticos, né? O paciente pode ter febre junto com o quadro, geralmente uma febre baixa, ela não domina o quadro clínico do paciente, mas a maioria dos pacientes não tem febre no secundarismo de sífilis. E, de novo, a exemplo da sífilis primária, a sífilis secundária que não foi identificada, ela vai ficar boa sozinha, vai ficar boa clinicamente, né? Porque o treponema vai continuar lá. Então, o que acontece muito é esse cara faz a sífilis primária, não percebe, melhora do cancro duro, faz a sífilis secundária, vai numa UPA achando que é uma alergia ao camarão que ele comeu anteontem, e aí o doutor da UPA desavisado, entra na onda do paciente, toma aqui essa loratadina para você passar essa reação alérgica, o paciente vai melhorar mesmo depois de alguns dias, queria melhorar com qualquer coisa, né, porque a doença é autolimitada, né, e ele vai achar que era realmente uma reação alérgica. Qual que é o problema disso? Passou a sífilis secundária, não foi identificada, não foi tratada, o paciente entra num período que a gente chama de latência. Sífilis latente. O que é sífilis latente? A sífilis latente é uma forma de sífilis, que o paciente já passou pela sífilis secundária, ele tem o treponema dentro dele, em atividade e sendo transmissível, e o paciente não tem nenhuma manifestação clínica de que está doente. Tá? Qual é a importância da gente saber da sífilis latente? Essa forma aqui, pessoal, é a fase mais comum de diagnóstico da sífilis. É quando o paciente faz exames de rotina, por qualquer motivo, vai fazer uma admissional numa empresa, faz exames pré-nupciais, um check-up que ele está fazendo, e de repente ele vem com um VDRL positivo, a gente vai falar do diagnóstico daqui a pouco, vem com a sorologia positiva. Mas como pode? Eu nunca tive manifestação clínica nenhuma. Na verdade ele não sabe que ele teve, e ele agora está numa fase de latência clínica, né? Mas latência é clínica, não da bactéria, a bactéria está ativa, tá? Então é o paciente assintomático com a sorologia positiva. E aí a gente divide a sífilis latente, pessoal, em duas fases. Uma fase que a gente chama de precoce e uma fase que a gente chama de tardia. Qual que é a importância disso? Se a gente consegue identificar que o paciente está na latente precoce, quer dizer, faz menos de 2 anos que ele se infectou com treponema, o tratamento dessa sífilis aqui dele vai ser diferente do tratamento de uma sífilis que faz mais de 2 anos que ele pegou. Aí você vira para mim perguntando, professor, se ele não sabia
que ele tinha tido a forma primária, que ele tinha tido a forma secundária, se ele nunca percebeu, como é que ele vai saber quando foi que ele se infectou? De fato, é uma pergunta super relevante, porque geralmente ele não sabe, né? Em algumas vezes a gente sabe, porque ele diz, é mesmo, doutor, uns 3 meses atrás eu tive uma ferida mesmo, depois eu tive uma alergia, 3 meses é uma latente precoce, né? Às vezes outros pacientes falam assim, eu não tinha relação com ninguém até 6 meses, e há 6 meses que eu estou namorando e aí comecei a minha vida sexual e agora eu tô com essa sorologia positiva. Bom, então se começou a vida sexual há 6 meses, é uma latente precoce, né? Faz até 2 anos. Tá? Então por que essa divisão de 2 anos e por que isso implica no tratamento? Porque tudo depende da quantidade de treponema que tem no corpo do paciente. Tá? Então a gente vai aprender daqui a pouco que o antibiótico que é usado para a forma latente precoce, a gente dá uma dose única, né? E a latente tardia a gente tem que dar 3 doses do medicamento. A gente vai ver já qual. Tá? Então é importante definir em que momento que a sífilis foi contraída. Professor, e na maioria dos casos de sífilis latente, que eu não sei quando é que o paciente contraiu, o que eu faço? Eu chamo de precoce ou eu chamo de tardia? Então, quando você estiver diante de uma sífilis latente, você não faz ideia quanto tempo está, ou seja, é uma sífilis latente de duração indeterminada, você vai chamar de sífilis latente tardia, que aí você vai pecar por excesso. Né? Se for uma latente tardia, você tratar como precoce, o paciente não vai ficar bom. Tá bom? Então, a latente tardia é aquela sífilis que o paciente tem nenhum sintoma, faz a sorologia e vem positivo, e você não sabe há quanto tempo ele tem sífilis, ou se você sabe que faz mais de 2 anos que ele pegou a sífilis. Né? Os pacientes com sífilis latente que nunca são identificados e nunca são tratados, eles podem morrer com treponema ativo no corpo e nunca ter manifestação nenhuma. Mas 1/3 desses pacientes, se a gente observar a evolução deles sadicamente, sem fazer nada, depois de algumas décadas eles vão ter manifestação de sífilis terciária, que é a sífilis que destrói alguns órgãos-alvo, que a gente vai já ver quais são. Tá? Então, geralmente demora décadas para o paciente passar das formas mais precoces da sífilis até chegar na sífilis terciária, que é a forma que matava os pacientes. Hoje é muito raro a gente ver casos de sífilis terciária, porque o diagnóstico está amplamente disponível, o tratamento está amplamente disponível e geralmente não vai demorar décadas para o paciente receber o diagnóstico. Exceto, às vezes, nos pacientes imunocomprometidos, em que essas décadas podem ser, na verdade, alguns poucos anos. A sífilis pode evoluir mais rapidamente para a sífilis terciária, especialmente em pacientes infectados pelo HIV e que não fazem tratamento. Então, o que é a sífilis terciária? Eu não vou me manter muito, não vou me deter muito aqui na sífilis terciária, tá? Porque hoje é bem raro, mas existem algumas manifestações clínicas que podem apontar para a sífilis terciária. Isquemia difusa da pele, lesões de pele destrutivas, são chamadas de gomas sifilíticas. Podem ocorrer lesões destrutivas dos ossos, que é chamado também de goma óssea. Existem lesões vasculares, como a gente viu lá no começo, então a aorta e os seus ramos, né, as carótidas, os ramos das carótidas cerebrais, por exemplo, eles são frequentemente envolvidas, tá? E o paciente pode morrer de uma dissecção, né, de aorta, por exemplo, e várias síndromes neurológicas também, né, como a gente falou, a infecção de vasos cerebrais pode acabar resultando na ruptura de um vaso desse, o paciente morrer por um AVC hemorrágico, mas muitos pacientes acabam tendo isquemia crônica de pequenos vasos no cérebro e acabam evoluindo com uma demência. É uma demência que a gente dá, que pela sífilis a gente dá o nome de paresis sifilítica. E, eventualmente, quando esse mesmo fenômeno acontece na medula espinhal, a gente dá o nome de tabes dorsalis, mas são síndromes clínicas bem menos comuns hoje em dia, como a gente comentou. Bom, professor, então a neurosífilis é uma manifestação da sífilis terciária? Então, isso aqui que eu queria me deter um pouquinho para desfazer esse nó. Tá? Então, tem muita gente que diz que o paciente tem neurosífilis, então ele tem sífilis terciária. Na verdade, não. A gente viu lá na etiopatogenia que o treponema pálido, muito precocemente, pode se disseminar, especialmente na forma secundária, né, ele se dissemina e vai, inclusive, lá para o sistema nervoso central, de maneira assintomática. Né? Então, na verdade, o que é a definição de neurosífilis? A definição de neurosífilis é a presença do treponema pálido
no sistema nervoso central, independente de sintomas. Essa é a definição. Isso pode ocorrer desde a forma primária, passando pela secundária, passando pela latente até a sífilis terciária. Claro que existem algumas formas de neurosífilis que representam manifestações da sífilis terciária, né? Então, quando eu tenho um paciente que está infectado pelo treponema há décadas e ele faz um AVC hemorrágico, aquilo é uma forma de neurosífilis terciária, tá? Mas a neurosífilis por si só, ela pode permear toda a história natural da doença. Tá? Então, como a gente comentou, presença do treponema no sistema nervoso central, que pode acontecer em qualquer fase da doença. Nos pacientes até a fase secundária, até 25% dos pacientes têm neurosífilis, têm treponema no sistema nervoso central, e 1 ano e meio após a infecção inicial, dado que esse paciente não for tratado, entre 30% e 50% dos pacientes podem ter treponema no sistema nervoso central. A grande maioria dessas pessoas é assintomática e, por sorte da gente, a grande maioria também se livra sozinha do treponema no sistema nervoso central. Tá? Enquanto o treponema fica ativo no resto do corpo, no sistema nervoso central, ele é expulso pelo sistema imunológico na maioria das pessoas. Mas, nas pessoas em que ele permanece ativo, isso pode ser uma causa de falha terapêutica. Então, imagina que eu peguei um paciente, por exemplo, com sífilis latente de duração desconhecida, né? O cara estava fazendo exames para entrar, sei lá, no exército, aí fez lá um VDRL, deu positivo, o cara tem sífilis, não sabe quando foi que pegou, e aí eu faço lá o meu antibiótico, conforme o protocolo, para sífilis direitinho, e aí eu acompanho esse paciente e o VDRL não cai depois, né? Ele volta a subir. Poxa, uma das coisas que eu tenho que considerar é, será que esse cara tem infecção do sistema nervoso central pelo treponema? Porque o nosso antibiótico de escolha, o tratamento de todas as outras fases da sífilis, ele não chega no sistema nervoso central. Quando a gente identifica uma neurosífilis, o tratamento é com outro medicamento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem, então espero que tenha ficado claro essa parte das fases da sífilis, isso é muito importante. E a gente vai passar agora para a parte do diagnóstico. Então, o diagnóstico também tem algumas outras cascas de banana que são importantes a gente tentar se desviar delas, né? Esses dois primeiros métodos para o diagnóstico, pessoal, são muito pouco usados no nosso meio. Tá? Então, existe uma maneira da gente ver o treponema pallidum nas lesões de cancro duro, por exemplo, né? Que é fazer um raspado do fundo da lesão, botar uma lâmina, encaminhar para o laboratório e pedir uma pesquisa direta em campo escuro, né? E aí você vê os treponemas lá. Ela é muito pouco feita na prática, especialmente porque os laboratórios não estão capacitados para fazer isso, embora seja um exame tecnicamente relativamente fácil. Uma outra forma que esporadicamente pode ser usada é fazer uma biópsia da lesão, né? Geralmente a gente só vai fazer biópsia em serviços de referência, em casos que tem muita dúvida diagnóstica. E o achado patológico mais característico da sífilis é um infiltrado inflamatório rico em plasmócitos, né? Você viu um infiltrado de uma lesão de pele rico em plasmócitos, você tem que necessariamente se lembrar da possibilidade daquela lesão ser decorrente de sífilis, né? Bom, mas aqui é que eu queria que vocês prestassem mesmo atenção, né? Porque os testes sorológicos que representam as ferramentas mais úteis para o diagnóstico de sífilis. E aí, pessoal, existem 2 tipos de sorologias para o diagnóstico de sífilis. Muita atenção nessa hora. Existem os testes chamados treponêmicos, e existem os testes chamados não treponêmicos. Vamos olhar para a diferença entre eles. Começando pelos testes não treponêmicos. Os testes não treponêmicos, pessoal, são sorologias para sífilis que têm baixa especificidade. Ou seja, uma vez positivo, existem várias outras doenças que podem justificar aquela positividade, certo? Mas uma coisa que ajuda a gente a diferenciar se essa sorologia positiva que o paciente tem realmente é por sífilis ou se é por uma outra condição, é o título, né, do exame. Então a gente vou dar alguns exemplos para vocês aqui, já de como é que o título pode nos ajudar, né? O que é o título? O título ele é expresso dessa forma que vocês estão vendo aí.
1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Então, esse teste, o principal exemplo do teste não treponêmico é o VDRL, ele pode ser não reagente, mas quando ele é reagente, ele vai vir embaixo um título, reagente até o título de, sei lá, 1 para 8. O que significa isso, 1 para 8, né? Então, um erro comum, pessoal, é a gente olhar para esses valores aí e dizer, poxa, o que é maior, 1 para 2 ou 1 para 8, né? E a gente olha, 1 para 2 é maior, porque isso é uma fração, né? Na verdade, não, né? Ao contrário, 1 para 8 ele é maior do que 1 para 4, que é maior que 1 para 2. Vamos entender por quê, né? Coloquei esses 3 exemplos aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui 3 fileirinhas de pocinhos, tá? Isso aqui, na verdade, é uma exemplificação que eu mesmo desenhei aqui, como se fosse uma placa de ELISA, tem vários pocinhos, né? A gente bota aqui o soro do paciente, né? E pinga um reagente, né? E quando o teste ele não aparece corzinha nenhuma, não flocula, né? Que a gente chama, não aparece nenhum tipo de soluto aqui visível, a gente diz que o teste é negativo, né? Então, esse primeiro paciente aqui é um VDRL não reagente, tá? Vamos ver o que aconteceu nos 2 outros pacientes. Os 2 aqui são VDRLs reagentes, tá? Então, assim, esse título, pessoal, ele é uma estimativa da quantidade de anticorpos que tem no soro do paciente. E a quantidade de anticorpos que tem no soro do paciente é diretamente proporcional à quantidade de treponema que tem no sangue do paciente, tá? Portanto, e o que significa isso, né? Eu falei que não era uma fração. Então, eu coloco aqui o soro do paciente, misturo lá com o meu reagente e vem positivo. Opa! Então, a primeira coisa que eu faço é testar uma parte. O que significa 1 para 1? Eu diluo uma parte do soro do paciente para uma parte de água, tá? E veio positivo. Opa, então tem anticorpo aqui para sífilis, né? Beleza. Vamos diluir mais, né? E aí eu pego uma parte do soro do paciente para 2 partes de água, diluir mais. Opa, continuou positivo. Vamos diluir agora uma parte do soro do paciente para 4 partes de água, deixar bem diluído. Ainda assim eu consigo ver que tem reação. Aí diluindo 1 para 8, continua tendo reação. Diluindo 1 para 16, continua tendo reação. Quando eu diluir uma parte do soro para 32 partes de água, né, aí eu não vi mais nada, né, nem para 32, nem para 64. Quer dizer, esse meu paciente aqui, ele tem um VDRL que é reagente até o título de 1 para 16. É esse resultado que vai no laudo do exame. Tá? Foi isso aqui que aconteceu no laboratório. Agora, olha para esse teste aqui embaixo. Olha até onde o teste ficou reagente. O teste continuou reagente mesmo diluindo 256 vezes a amostra do soro do paciente. Eu ainda detectei anticorpo no paciente. Quer dizer, esse camarada aqui, ele tem uma quantidade gigantesca de anticorpos para o treponema pallidum. Tá? Quando eu diluí 512 vezes, aí realmente eu não detectei mais nada. Ou seja, esse aqui é um VDRL reagente 1 para 256, e esse cara aqui, que eu precisei diluir 256 vezes para ainda continuando a ver anticorpo detectável, esse cara tem muito mais anticorpo do que esse aqui. Deu para entender? É por isso que a gente não deve olhar para isso aqui como uma fração. Tá? Então, quanto mais eu diluir a amostra e ela continuar positiva, significa que mais anticorpo o paciente tem. Tá? Eu espero que tenha dado para compreender isso aqui. Isso aqui é um VDRL não reagente, esse é um VDRL reagente até 1 para 16, e esse é um VDRL reagente até 1 para 256. Certo, professor, eu entendi. Então, quanto maior o denominador, entre aspas, não é um denominador, não é uma fração, mas tudo bem, quanto maior esse númerozinho, mais positivo é o VDRL. O que isso significa na prática para mim, que eu estou aqui diante do paciente? Bom, os títulos, eles nos ajudam em 3 coisas. Primeiro, eles nos ajudam a diferenciar uma sífilis ativa de outras doenças que possam positivar o VDRL, certo? Então, por exemplo, o VDRL, esse anticorpo aí que se detecta, ele nada mais é do que o mesmo anticorpo anticardiolipina, que pode ser detectado em pacientes com diferentes doenças autoimunes e vasculites,
síndrome anticorpo antifosfolípide, né, a famosa SAF, né, os pacientes positivos anticorpo anticardiolipina, mas positivo numa quantidade relativamente pequena. Tá? Então, quando eu tenho títulos de VDRL menores do que 1:8, aquilo provavelmente é um falso positivo, né? Anticorpo anticardiolipina por outro problema, aquilo não deve ser sífilis, porque a sífilis ativa gera uma quantidade tão grande de anticorpos anticardiolipina que geralmente o título do VDRL numa sífilis ativa é 1:8 ou mais do que isso. Tá? A segunda coisa que o título nos ajuda é dizer que aquele paciente pode ter sífilis ativa. Então, um cara que me faz um VDRL de 1:64, cara, se esse cara não foi tratado ainda, ele tem sífilis ativa, com certeza. Né? Por que eu estou falando isso? Porque esse cara ele podia ter um VDRL de 1:512, ele pode ter recebido tratamento e ele está em queda, o VDRL dele. Tá? Então, se ele não foi tratado, um título maior do que 1:8 mostra que aquilo é uma sífilis ativa. Né? E eles também servem de controle de cura. Né? Então, sempre que a gente tem uma sífilis diagnosticada, um VDRL, sei lá, 1:512, você começa o tratamento e depois de alguns meses você dosa de novo VDRL, é preciso que o VDRL ir caindo até negativar ou ficar num título bem baixinho, que a gente chama de cicatriz sorológica. Então é para o VDRL voltar para esses títulos aqui bem baixinhos ou negativar, para eu dizer que o paciente se curou. Infelizmente, pessoal, alguns laboratórios, especialmente no interior, fazem VDRL, quer dizer, um teste não treponêmico, e dizem só se está reagente ou não reagente, sem calcular o título. Tá? Esse teste não adianta nada para a gente, desprezem, joguem a massa e jogam no lixo, e manda o paciente fazer um laboratório de vergonha. Porque só o sujeito me dizer que o VDRL é positivo não me adianta nada. Que se ele for positivo num título de 1:2, isso talvez não seja, provavelmente não é sífilis, pelo menos não sífilis ativa. Né? Então, o VDRL que se preze tem que ter um título acompanhando. Muito bem, um resuminho aqui é que títulos menores que 1:8 geralmente significam cicatriz sorológica em um paciente que foi tratado, ou então é um falso positivo, aquilo nunca foi sífilis, anticorpo anticardiolipina por outra doença. E como é que a gente faz o controle de cura depois do tratamento, né? Então, isso aqui também é um motivo de confusão para muito profissional de saúde, né? Então, digamos que o paciente diagnosticou sífilis, ele tinha um VDRL de 1:64. 3 meses depois do tratamento, eu preciso dosar de novo o VDRL, né? E eu preciso ter queda de 2 titulações depois dos 3 meses. O que é isso? 2 titulações. Então, de 1:64 tem que ter caído 1:32, 1:16. Então, tem que estar no máximo 1:16, 3 meses depois do tratamento, para eu dizer que aquele tratamento está funcionando. Né? Ele pode estar até mais baixo, mas mais alto do que 1:16, 1:32 depois de 3 meses, isso é uma falha terapêutica. Né? 6 meses depois do tratamento, eu tenho que repetir de novo. Então, eu tenho que ter queda de mais 2 titulações. Quer dizer, de 1:64, ele tem que ter caído pelo menos para 1:4. 1:64, 32, 16, 1:8, 1:4. Então, tem que estar 1:4 ou menor do que isso. E 1 ano depois, o VDRL é para estar negativo ou positivo num título bem baixinho. 1:1, 1:2, até no máximo 1:4. Se tiver 1:8 em diante, isso ou é uma falha terapêutica ou o paciente se reinfectou. Tá? Então a gente faz o controle de cura repetindo o VDRL com 3 meses, 6 meses e 1 ano. Beleza. Testes treponêmicos. Ao contrário dos testes não treponêmicos, pessoal, esses testes eles detectam anticorpos muito mais específicos para o treponema do que os que são detectados no teste não treponêmico. Então, é um teste de especificidade muito alta. Então, os falsos positivos desses testes são muito incomuns. Né? Então, um paciente que tem um teste treponêmico positivo, aquilo ali aponta que em algum momento o sujeito já foi infectado pelo treponema. Agora, o teste treponêmico, uma vez positivo, pessoal, ele vai ser positivo por toda a vida, independente se a sífilis está ativa ou se a sífilis já foi tratada e curada. E isso é motivo de confusão, uma confusão danada. Né? Então, o sujeito faz, por exemplo, um FTA-ABS, que é
é o teste treponêmico mais conhecido, né? O teste rápido para sífilis, ele também é um teste treponêmico, né? O teste rápido é no posto de saúde para o gestante, por exemplo. Então o cara faz um teste rápido para sífilis, vem positivo, ele está com sífilis? Eu não sei. Eu só posso afirmar que ele já foi infectado em algum momento na vida pelo treponema pallidum. Se ele está com sífilis, ou se ele teve sífilis e se tratou, se curou, quem vai me dar essa resposta? O VDRL, que é o teste não treponêmico. O título do VDRL que vai tirar essa minha dúvida. Da mesma maneira, se eu confirmo que o paciente tem sífilis ativa, faço o tratamento, eu devo fazer o controle de cura dele com o VDRL. Eu não posso fazer o controle de cura com o teste treponêmico se ele para sempre vai ficar positivo. Tá? Então, uma vez que o paciente teve sífilis, não peça mais o teste treponêmico. Ele sempre vai vir positivo e isto não quer dizer absolutamente nada. Beleza. Eu vou dar alguns exemplos agora de situações e a interpretação dessas sorologias. Tá? Existem duas maneiras da gente interpretar as sorologias para sífilis. Eu posso começar pelo VDRL ou eu posso começar pelo teste treponêmico. Vamos começar pelo VDRL, que é a forma mais comum da gente ver. Então, imagina que você faz uma VDRL de um paciente qualquer e ele vem reagente num título bem baixinho, sei lá, 1:2, por exemplo. Qual que deve ser a interpretação disso aí, né? Então, a primeira coisa é sempre eu pedir o teste rápido depois. O teste rápido, um FTA-ABS, enfim, o teste treponêmico, tá? Se esse VDRL, que é bem baixinho, vier acompanhado de um teste treponêmico negativo, a interpretação disso é esse cara nunca teve sífilis e esse VDRL aí é um falso positivo, tá? Isso é um anticorpo anticardiolipina que está no sangue do paciente por outro motivo. Se o VDRL for bem baixinho, mas ele tiver um teste treponêmico positivo, quer dizer, esse cara já teve contato com um treponema em algum momento da vida. Quais são as interpretações possíveis? A mais comum é que esse paciente tenha sido tratado para sífilis e isso seja o que a gente chama de cicatriz sorológica, né? O teste treponêmico vai ficar positivo para sempre e o VDRL pode não negativar, mas ele muitas vezes fica positivo, mas num título bem baixinho, que a gente chama de cicatriz sorológica. Pode ser que esse paciente tenha acabado de se infectar com treponema pálido, o teste treponêmico já positivou e o VDRL está positivando, está subindo a titulação do VDRL. Mas essa segunda situação é muito, muito rara, muito difícil a gente pegar o paciente exatamente nesse momento, pouquíssimo tempo depois da infecção. E uma terceira situação também não comum é uma sífilis muito antiga. Então, às vezes acontece, pessoal, do paciente ter pego sífilis há 40 anos, quer dizer, ele vai ter um teste treponêmico positivo para sempre, mas ele tem sífilis há tanto tempo que já esgotou a capacidade dele de produzir anticorpos contra o treponema, e aí o VDRL dele acaba ficando baixo. Isso acontece eventualmente. Então, quando é um paciente que tem, às vezes, esse perfil aqui, VDRL título positivo, mas título baixo, e um teste rápido, um teste treponêmico positivo, se ele não sabe se foi tratado, por via das dúvidas, é melhor indicar o tratamento. Né? Agora, se o paciente tiver um VDRL 1:8 ou maior do que isso é uma sífilis ativa. Eu sequer preciso pedir um teste treponêmico para esse cara. Vamos lembrar que isso é uma sífilis ativa num cara que não foi tratado. Né? Se eu começar, tem outra forma da gente interpretar, se eu começar pelo teste treponêmico, então teste treponêmico negativo, esse cara nunca teve sífilis, eu sequer preciso pedir o teste não treponêmico, né? Mas se ele tem um teste treponêmico positivo, isso só me fala que ele já teve contato com treponema alguma vez na vida, não me fala se a sífilis está ativa. E aí eu vou para o VDRL com título menor 1:8, ou é uma sífilis prévia que já foi tratada e está curada, ou é uma sífilis ativa que começou há pouquíssimo tempo, ou é uma sífilis muito antiga, como a gente discutiu há pouco. Se for um VDRL muito alto, isso aqui é sífilis ativa com certeza, né? E vai precisar de tratamento. Muito bem. Agora, a parte final aqui da nossa aula, que é falar um pouquinho do tratamento. Tá? A parte do tratamento vai ser relativamente curta, porque o tratamento não tem muito mistério da sífilis. Não esquecer de diagnosticou a sífilis, tratar o parceiro.
tratar o parceiro. Diagnosticou sífilis, convoca e trata o parceiro. Então, como é que é feito o tratamento da sífilis? Vocês lembram que a gente tenta definir se o paciente tem uma sífilis precoce, quer dizer, aquela sífilis que tem menos de 2 anos da infecção, ou seja, as formas primária, secundária e latente precoce, ou se o paciente tem uma forma tardia, que seria a latente tardia ou a de duração indeterminada, e as sífilis terciárias, né? Então, nas formas precoces, o cancro duro, a forma secundária, que é o do exantema, e aquela forma que só tem um VDRL positivo, o camarada é assintomático e faz menos de 2 anos que ele se infectou, o tratamento é feito com o famoso benzetacil, a penicilina G-benzatina, em uma dose única. Qual é a dose, professor, da penicilina benzatina que a gente faz? São 2,4 milhões de unidades em dose única. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que eram 2 doses, né, de penicilina benzatina. Na verdade, não. É uma dose de 2,4 milhões de unidades, mas só que como isso é muito benzetacil para ser aplicado de um lado só da bunda, a gente divide 1,2 milhão em cada glúteo. Tá? Então, você divide isso pela metade, mas isso é uma dose só. São 2 injeções, mas a gente considera uma dose única de 2,4 milhões de unidades. As formas tardias, ou seja, a latente tardia, de duração indeterminada, e as formas terciárias, desde que não envolvam o sistema nervoso central, são tratadas com 3 doses de penicilina benzatina, não só uma. Então, são 2,4 milhões de unidades, sendo 1,2 milhão em cada glúteo, uma vez por semana, durante 3 semanas. Beleza, aquilo ali em cima é o que a gente acabou de dizer, de não confundir doses com injeções. Tem paciente que vai te falar assim, doutor, eu tomei 6 doses de benzetacil. Na verdade, esse cara deve ter tomado 3 doses, só que foram 2 injeções por dose, né? E não esquecer de convocar e tratar o parceiro. O que é que eu faço se eu sou alérgico à penicilina e preciso tomar benzetacil para uma sífilis? Então, a droga de escolha alternativa imediata à penicilina benzatina é uma tetraciclina, é a doxiciclina. É um medicamento oral que tem boa eficácia, que é usado na dose de 100 mg, o comprimido é de 100 mg, 14 dias nas formas precoces e por 28 dias nas formas tardias. Então, professor, por que a gente não prefere doxiciclina do que a penicilina, né? Muito dolorido o benzetacil. Então, as taxas de cura da penicilina são muito superiores em comparação com a doxiciclina, e a adesão à penicilina é muito melhor, né? Então, você fazer uma dose única de benzetacil, você garante que o paciente está tratado nas formas primárias, né? Quem me garante que esse cara vai mesmo tomar as 2 semanas de doxiciclina, especialmente se ele não tiver sentindo nada, quer dizer, eu tenho uma sífilis latente, não estou sentindo nada, estou tomando esse remédio, está me dando dor de estômago, vou tomar 1 mês esse remédio aqui. Eu não, vou tomar 1 semana e vou parar. Não vou ficar 1 mês sem beber, né? Então, os resultados clínicos de penicilina são melhores do que doxiciclina, que a gente vai reservar mesmo para o paciente alérgico à penicilina. E não esquecer de tratar o parceiro. Quando o paciente trata sífilis e vai fazer aquele controle de cura com o VDRL e o VDRL não caiu, quais são as causas de falha terapêutica que a gente tem que considerar? O primeiro é que o tratamento foi feito incorretamente. Às vezes o cara tem uma sífilis tardia e tomou só uma dose de benzetacil, por exemplo. Às vezes o médico até prescreveu as 3 doses semanais, mas o cara tomou só 2, porque achou que está de saco cheio de doer a injeção e não quer mais tomar, né? Então isso pode ser uma causa de falha terapêutica. Uma segunda causa de falha terapêutica, e provavelmente a mais comum, é a reinfecção. Na verdade, não foi uma falha terapêutica real, né? Se você não convocar o parceiro e não testar, não tratar o parceiro, o paciente que você tratou vai reinfectar. Invariavelmente ele vai reinfectar. Pacientes imunodeprimidos, especialmente os infectados pelo HIV, podem ter uma taxa de cura inferior, um pouco inferior, e lembrar da neurosífilis, né? Então, alguns pacientes a gente trata adequadamente, começa a acompanhar, depois de 6 meses o VDRL volta a subir, então falha terapêutica. Então a gente às vezes tenta tratar o parceiro. Eu falei que eu ia bater na cabeça de vocês sobre isso durante toda a apresentação. Bom, agora está na hora da gente dar uma paradinha antes da gente discutir alguns casos clínicos, né, para a gente sedimentar o que a gente viu aqui. Alberto,
Você quer conduzir, ô Giovana? Professor, o senhor pode fazer os casos clínicos tranquilos, a gente tem algumas dúvidas no chat. Aí o senhor pode conduzir e ao final a gente faz as perguntas, pode ser? Pode, tranquilo. Então pronto, tá tudo dando certo aqui, o pessoal tem algumas dúvidas, estão elogiando a aula, tá tudo ok no YouTube. Tranquilo, então vamos lá. Alguns casos clínicos só para a gente clarear isso aí que a gente comentou, né? Então, por exemplo, aqui é um caso de uma mulher de 25 anos que se queixa do surgimento de uma íngua. Vocês sabem o que é íngua? Íngua é um linfonodo, né? Que cresceu há uma semana. Você vai examinar a paciente e vai examinar a região genital, você percebe que tem uma úlcera única no grande lábio direito, bem delimitada, indolor. Aí você pensa, poxa, talvez seja uma sífilis primária, talvez seja um cancro duro, né? Então, considerando a hipótese de sífilis, a forma clínica que caracteriza isso aqui é a forma primária, tá? Então, isso aí está claro para a gente. Isso aqui foi facinho para a gente começar. Agora, a mulher de 25 anos, que queixa de surgimento de manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, e ela se consulta porque está apavorada com medo de ser uma zika. Aí você examina, tem máculas eritematosas no tronco, nos membros, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Então, isso tem que fazer necessariamente a gente lembrar da possibilidade de sífilis. E se a gente lembra de uma sífilis, esse exantema, ele é característico de que forma clínica da doença? A forma secundária. Muito bem. Aqui eu tenho uma mulher de 25 anos, primigesta, ou seja, ela está na primeira gestação, está na primeira consulta de pré-natal. Está completamente assintomática. Lá na primeira consulta de pré-natal, geralmente são feitos os testes rápidos para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. E fez o teste rápido, né, e foi reagente para sífilis. Muito bem. Lembrando que esse teste rápido, só o teste rápido, né, a gente não fez o VDRL ainda, não me diz se ela tem sífilis ativa, tá certo? Eu tenho que fazer um VDRL para confirmar se essa sífilis está em atividade. Mas se a gente assumir, levantar uma hipótese de sífilis, qual seria a forma de sífilis que essa paciente teria? Então, como ela está assintomática, ela tem uma sífilis latente. Sífilis primária é do cancro, sífilis secundária é do exantema, e a sífilis latente é a sífilis que não tem sintoma nenhum, o diagnóstico é só com sorologia. E essa aqui, vamos começar a complicar um pouquinho. Mulher de 25 anos, faz exames de rotina e ela tem um VDRL reagente em título 1/2. Ela está assintomática e ela nega ter sido tratada para sífilis anteriormente. Qual é a interpretação desse resultado? Então vamos com calma. VDRL reagente em título 1/2. Bom, título 1/2, VDRL, não costuma ser associado a doença ativa, certo? O título 1/2 normalmente ou é um falso positivo, né, ou é uma sífilis que tenha sido previamente tratada. Como é que a gente tira a dúvida? A gente faz o teste treponêmico, né? Teste treponêmico positivo, isso é uma sífilis previamente tratada. Teste treponêmico negativo, isso é um falso positivo para sífilis, né? Ah, professor, mas ela está dizendo que nunca foi tratada antes. Mas aqui entra um outro detalhe, né, pessoal? Será que essa paciente, na verdade, não teve uma sífilis no passado e recebeu um benzetacil por outro motivo? Sei lá, foi tratar uma infecção de garganta, tomou um benzetacil e acabou tratando o treponema por tabela, não tomou doxiciclina, né, para tratar alguma outra coisa, acabou tratando o treponema por tabela? Então a gente tem que lembrar dessa possibilidade. Pode ter sido uma sífilis, sim, que foi adequadamente tratada sem a paciente saber. E aí você acaba fazendo o teste treponêmico para tirar a dúvida, né? Então, isso aqui geralmente é um falso positivo, mas a gente tem que lembrar dessa possibilidade de ter sido uma sífilis prévia tratada. Sífilis ativa não deve ser, porque a sífilis ativa se relaciona com títulos a partir de 1/8 do VDRL. Esse próximo caso, de novo, uma mulher de 25 anos, faz exames de rotina, mostraram VDRL reagente 1/2. Está assintomática, nega ter sido tratada para sífilis anteriormente. É o mesmo caso anterior, né? O que a gente vai fazer para essa paciente, né?
A gente libera ela, né? A gente acompanha o título do VDRL, ou a gente pede um teste treponêmico, né? Então, geralmente, a nossa primeira medida é pedir o teste treponêmico para diferenciar se aquilo é uma sífilis prévia tratada ou se isso é só um falso positivo, né? Porque se eu tenho um teste treponêmico reagente, ou seja, aquilo é uma sífilis previamente tratada, e ela me diz que nunca foi tratada, pode ser que o tratamento tenha sido feito de maneira inadvertida e eu não vou ter certeza absoluta que essa sífilis está quieta mesmo, né? Então, convém, se o teste treponêmico vier positivo aqui, daqui uns 3 a 6 meses repetir esse VDR para ver se ele não está sumindo, né? Mas a primeira medida aqui é solicitar o teste treponêmico para diferenciar se isso é um falso positivo ou se é só uma cicatriz sorológica pelo paciente já ter sido tratado anteriormente. Essa aqui, mesmo a paciente que fez anos de rotina, mas o VDRL aqui deu reagente 1/256. Ela está assintomática e nega ter sido tratada para sífilis anteriormente. Pô, VDRL 1/256, vocês já aprenderam que é um VDRL fortemente positivo, né? Qual é a interpretação provável desse caso? Então, falso positivo não vai ser de jeito nenhum, para 256 é muito alto, né? Sífilis prévia tratada, provavelmente não, né? 1/256, a não ser que ela tenha sido tratada recentemente e estivesse em queda, mas ela nega, né? Eu nem sabia disso, né? E o laboratorial, a gente não vai pensar isso, 1/256, amigo, fechar o olho e bater o martelo de que são sífilis ativa. Eu não preciso do teste treponêmico aqui para dizer que são sífilis ativa. Essa aqui, queixa de surgimento de uma íngua há uma semana, você tem uma úlcera única no grande lado direito, né, um cancro duro, você fez um VDRL, deu reagente 1/256, ou seja, é uma sífilis primária. Como é que eu trato uma sífilis primária? Então, sífilis primária é um exemplo de uma forma precoce de sífilis, que é tratada com uma dose única de 2.400.000 unidades de penicilina benzatina, sendo 1.200.000 unidades em cada gota. Ela foi tratada para sífilis anteriormente, são só essas informações que eu tenho. 1/256 é uma sífilis ativa. Se ela não tem sintoma, ela tem uma sífilis latente. Se eu não sei há quanto tempo ela se infectou, ela tem uma sífilis latente de duração indeterminada. Então, eu tenho que tratar essa paciente como se fosse uma sífilis latente tardia. Essa paciente vai ganhar 3 doses de penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades semanais. Vamos lá que a gente está acabando. Mulher de 25 anos, fez anos de rotina que mostraram VDRL reagente, 1/256, assintomática. Opa, então é a mesma paciente do caso anterior, né? Uma sífilis latente tardia, né? Assim, duração desconhecida. Foi tratada com 3 doses de benzetacima por semana. Perfeito, né? Então foi tratada da maneira correta. O que eu vou orientar em relação ao controle de cura dela? Eu vou dizer que ela está curada pela ID alta? Não posso fazer isso. Eu preciso testá-la mais para frente. O teste que eu vou fazer é o teste treponêmico, por exemplo. Então, o teste rápido, que é um teste treponêmico, para sempre será positivo. A gente não deve ficar repetindo ele. O que a gente vai fazer é repetir o teste não treponêmico, o VDRL, aquele exame que dá o título para a gente. Tá? Então, a resposta correta é essa aqui. Repetir o VDRL com 3, 6 e 12 meses. Não precisa ficar repetindo o teste rápido como controle de cura. Essa daqui, mesma coisa, tinha uma sífilis latente, né, assintomática, foi tratada com 3 doses de benzetacima por semana. 3 meses depois, ela dose no VDRL está 1/64. Meu Deus, 1/64, está com uma sífilis ativa. Então, calma, pequeno padawan, né? Vamos raciocinar aqui. O que é que eu espero do título do VDRL 3 meses depois do tratamento? Ele tem que ter caído pelo menos 2 titulações, tem que ter sido 2 degraus. Se está no 1/256 de base, né, pré-tratamento, ele tem que ter caído pelo menos para 1/128, 1/64. Ou seja, um VDRL 1/64, 3 meses depois do tratamento, é uma boa resposta terapêutica. Tá? Então, a conduta nesse momento é pedir um novo VDRL, mais 3 meses para frente,
e daqui a 3 meses, ou seja, 6 meses depois do tratamento, é para estar no máximo para 16. Né? Essa aqui, mesma situação, né? 3 meses depois do tratamento era 1 para 256, 3 meses depois do tratamento estava 1 para 64, ok. Aí essa dosa com 6 meses do tratamento continuava 1 para 64. Opa, aqui aconteceu algum problema, né? Aqui aconteceu um problema porque entre 3 e 6 meses o LDL era para ter caído, pelo menos para 1 para 16, não caiu. Então, o que é que deve estar acontecendo aqui? Será que foi uma falha terapêutica que eu tenho já que retratar paciente? Ou é melhor investigar uma causa de possível falha? Né? A resposta adequada a gente já viu que não é. Então, pessoal, na maioria das vezes, e esses pacientes aqui, a gente acaba por, especialmente se você tiver convocado o parceiro e testado e tratado, né, a gente dá uma chance para retratar. Tá? Então, muitas vezes a gente faz isso aqui. Ó. Mas se você quiser investigar um possível causa de falha, por exemplo, uma neurosífilis, vamos fazer uma punção lombar já para investigar essa neurosífilis da primeira vez, não tem problema nenhum. Tá? Mas como a grande maioria das vezes o que acontece é uma reinfecção, a gente tenta retratar antes de encaminhar o paciente para um serviço de referência para ele ser submetido a um exame do líquido. Né? De novo, se você quiser investigar desde a primeira falha já neurosífilis, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas na maioria das vezes a gente tenta pelo menos retratar uma vez, porque na maioria das vezes é uma reinfecção, porque você acabou sem convocar o parceiro, sem identificar o parceiro, o paciente acabou se expondo de novo. Muito bem, esses eram os casos que eu tinha para mostrar.